Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre teorias demográficas. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Os índices de crescimento populacional são há muito tempo alvo de estudos e preocupações por parte de demógrafos, geógrafos, sociólogos e economistas. A relação entre o número de pessoas e a quantidade de recursos disponíveis para alimentá-las e satisfazer o seu nível de consumo sempre foi motivo de grande preocupação. Afinal, os recursos naturais disponíveis serão capazes de, no futuro, atender aos sucessivos crescimentos populacionais? Essas questões já foram há muito tempo formuladas e diferentes respostas surgiram. Há, assim, diversos estudos e apontamentos sobre o crescimento, a diminuição e a estabilização dos quantitativos populacionais em todo o mundo. Para explicar de uma forma sistemática essas dinâmicas, existem as teorias demográficas. Começaremos pela teoria malthusiana. A primeira entre as teorias demográficas, ou a mais conhecida dentre elas, foi elaborada por Thomas Robert Malthus, um pastor protestante e economista inglês que em 1798 publicou uma obra chamada Ensaio sobre o Princípio da População. O seu trabalho refletia, de certa forma, as preocupações de sua época, e é preciso melhor entender o contexto histórico sobre o qual as premissas malthusianas foram elaboradas. A Inglaterra do século XVIII havia iniciado o processo de revolução industrial, o que contribuiu para o rápido crescimento das populações das cidades industrializadas, notadamente Londres. O número de habitantes dobrava em algumas dezenas de anos, o que, somado aos baixos salários e às precárias condições de trabalho e moradia, contribuía para o aumento da miséria e da pobreza nos centros urbanos europeus. Diante disso, Malthus, em sua teoria demográfica, considerou que os problemas sociais estavam relacionados com o excesso de população no espaço das cidades. Além disso, Malthus previu que a população tendia a crescer ainda mais rapidamente do que outrora, o que o fez concluir que o crescimento demográfico seria superior ao ritmo de produção de alimentos. A teoria malthusiana preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Enquanto a produção de alimentos e bens de consumo crescia conforme a progressão aritmética, portanto, mais lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Assim, para evitar a ocorrência de grandes tragédias sociais, Malthus defendia o controle moral da população. Dessa forma, os casais só deveriam possuir filhos caso tivessem condições para sustentá-los. Nesse sentido, para o malthusianismo, os casais mais pobres não deveriam casar-se e procriar, pois gerariam apenas miséria para o mundo. Com o tempo, o que também se percebeu foi que errou por subestimar a capacidade de produção de alimentos. Apesar do acelerado crescimento populacional que ocorreu na Europa até a década de 1970, a produção de alimentos foi superior em razão das sucessivas transformações tecnológicas, proporcionadas
pela segunda e pela terceira revolução industrial. Aqui nós temos um gráfico representativo da teoria malthusiana. Vamos falar agora da teoria neomalthusiana. Após a Segunda Guerra Mundial, entre o período de 1949 e 1956, o pensamento de Malthus foi retomado naquilo que ficou conhecido como teoria neomalthusiana. A popularização dessa teoria demográfica aconteceu porque, no pós-guerra, houve um rápido crescimento da população, o que foi chamado de explosão demográfica ou baby boom, um período em que o número de nascimentos foi muito superior ao número de mortes. Nesse sentido, dotado das mesmas preocupações de Malthus, os neomalthusianos afirmaram que era necessário estabelecer um controle do crescimento populacional. No entanto, diferentemente do malthusianismo, o neomalthusianismo defendia o uso de métodos contraceptivos, o que não era preconizado anteriormente em função da formação religiosa de Malthus. Com isso, o neomalthusianismo foi amplamente adotado como política de governo por parte de inúmeros países, incluindo o Brasil, que passaram a estabelecer políticas de controle sobre o aumento de seus habitantes. Aqui nós temos um gráfico mostrando o censo demográfico da população brasileira entre 1940 até 2010. No entanto, uma nova teoria surgiu para diagnosticar o erro do neomalthusianismo, a teoria da transição demográfica, que acusa os neomalthusianos de não considerarem o contexto histórico e social relacionado com os fatores demográficos. Em geral, as populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhoram e o número de mortes diminui, elevando o crescimento vegetativo. No entanto, as melhorias sociais também ocasionam uma maior consistência da população, que passa a adotar em maior escala o planejamento familiar, diminuindo a taxa de natalidade. Por esse motivo, a transição demográfica demonstra que, com o tempo, as populações que crescem em um período tendem a estabilizar-se posteriormente à medida que as sociedades modernizam-se. Atualmente, na Europa e em muitos países desenvolvidos, o problema é justamente o contrário do imaginado por Malthus: o baixo crescimento vegetativo. Com uma taxa de natalidade baixa, com expectativa de vida longa, as populações tendem a envelhecer, sobrecarregando a chamada população economicamente ativa, responsável pelo trabalho e pelos processos produtivos, além de manter as contas previdenciárias. Aqui nós temos um gráfico mostrando exatamente essa teoria da fase de transição demográfica. Falaremos agora da teoria ecomalthusiana. Os defensores dessa teoria alertam para os riscos ambientais
decorrente do crescimento exagerado da população, a qual exercerá cada vez mais pressão sobre os recursos naturais, particularmente nos ecossistemas equatoriais e tropicais. Uma das formas de colocar em prática a ideia de desenvolvimento sustentável, visando atender às necessidades atuais da humanidade e preservar o meio ambiente para gerações futuras, seria através do controle da natalidade. Como ficou comprovado, durante a realização da Rio 92, quem mais degrada o meio ambiente e consome os seus recursos na atualidade são os países ricos, em virtude de seus padrões de produção e consumo, cujas populações já pararam de crescer, e não as populações dos países subdesenvolvidos, que continuam aumentando constantemente. Os países ricos possuem pequena população, mas utilizam a maior parte dos recursos naturais disponíveis e são também os maiores responsáveis pela poluição do planeta. Falaremos agora da teoria reformista. Foi elaborada em resposta à teoria neomalthusiana. Segundo a teoria reformista, uma população jovem e numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é a causa, mas a consequência do subdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle da natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida da população e, espontaneamente, de uma geração para outra. Nos países subdesenvolvidos, uma população jovem numerosa só se torna empecilho ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, quando não são realizados investimentos sociais, em especial na educação e na saúde. Tal situação gera um enorme contingente de mão de obra desqualificada que ingressa anualmente no mercado de trabalho. Para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio, é necessário enfrentar, em primeiro lugar, as questões sociais e econômicas. Os investimentos em educação são fundamentais para a melhoria de todos os indicadores sociais, pois quando o cotidiano familiar decorre em condições miseráveis e as pessoas não têm consciência das determinações econômicas e sociais, elas não irão ficar preocupadas em gerar menos filhos. Foi constatado que quanto maior a escolaridade da mulher, menor é o número de filhos e a taxa de mortalidade infantil. De todas as teorias, a reformista é a que melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político, social e econômico. Dessa forma, a teoria reformista derruba as teorias de Malthus. Defendem a adoção de reformas socioeconômicas para superar os graves problemas. A redução do crescimento demográfico seria consequência dessas reformas. Segundo a teoria reformista, a fome e o crescimento populacional são consequências do subdesenvolvimento.
Bem, galera, ficaremos por aqui e até a próxima. Valeu!